o que ela vem fazendo é exatamente aquilo que a gente acreditava, né? Que em retomadinha de alta agora. O fechamento da barra diária de hoje foi bem interessante, foi um doji na ponta da barra verde. Isso é um bom indício de continuação de alta. Essa barra verde ela tem 2 dias para ser invalidada. Se o mercado conseguir perder a região 618 de Fibonacci dessa barra aqui, ou seja, os 33 mil dólares, nos próximos 2 dias, essa alta aqui vai ser invalidada. E esse fundo aqui que ele fez, fundo duplo, que se formou, vai ser invalidado. Agora, se ele conseguir sustentar o preço entre hoje e amanhã, durante o dia, acima da região dos 33 mil dólares, nós temos uma grande chance de continuar subindo, né? Talvez só fazer um pullback para o preço continuar subindo. E, na minha opinião, ele vai buscar a média, porque eu acredito que ele está completando a acumulação de Wyckoff, né? Então, uma coisa muito importante quando você lida com volatilidade é você entender praticamente como é que funcionam os movimentos nos períodos de acumulação, reacumulação e distribuição. Tá? Então, nós estamos numa fase de redistribuição, podendo estar formando a fase... Aliás, nós estamos numa fase de acumulação, tá? Para o longo prazo, na minha opinião. Estamos nessa ponta esquerda aqui embaixo, tá? O mercado já fez todo esse movimento aqui. Se você pegar o gráfico do Bitcoin no longo prazo e dar um zoom out aqui, você vai enxergar o padrão de Wyckoff, que já preconizava esse tipo de movimento que vocês estão enxergando lá em 1935, tá? Então, em um livro de 1930, aliás, 1931, se eu não me engano, é o livro de Wyckoff, que era um cara que estudava os mercados voláteis, ele já tinha determinado esse tipo de movimento da visão macro do mercado dentro de uma tendência de alta de longo prazo, com essa correção de meio ciclo do mercado cripto, beleza? Então, eu acho que nós estamos agora nessa fase de acumulação e em breve, possivelmente, vamos entrar na fase D, que é a fase em que o preço começa a subir e começa a buscar a média de 8, tá? Mas, enfim, você não precisa saber de tudo isso, tá? Para simplesmente fazer uma estratégia muito simples de como ganhar dinheiro com o Bitcoin e com o mercado de criptomoedas. Para você ganhar dinheiro no longo prazo, no curto prazo, no médio prazo com Bitcoin, você não precisa se ater aos fundamentos. Claro que tendo os fundamentos você fica muito mais tranquilo no mercado, você não se apavora por qualquer coisa, qualquer motivo. E para isso eu recomendo o curso Mestre Bitcoin, link na descrição, cupom CAFÉ50 para 50% de desconto, para quem quiser estudar mais e se aprofundar mais. Mas basicamente ontem, né, um rapaz comentou assim, pô, achei da hora a tal da média de 8, né? E eu vi que muita gente não sabe ainda da estratégia da média de 8. O que é a média de 8, tá? Eu gosto de pegar, e existe as médias móveis. As médias móveis são uma linha que se faz através do cálculo da divisão de barras consecutivas anteriores. Então, por exemplo, a média de 8, ela representa a movimentação de preço, a oscilação de média de preço das últimas 8 semanas anteriores. E toda vez que nós temos o preço agindo sobre, né, por cima dessa média, ou seja, o preço atuando acima dos preços cotados em relação às 8 semanas anteriores, nós temos uma tendência de alta. Então, quando você enxerga a média de 8, ela é, para mim, a principal maneira de encontrar uma forma simples de operar, para o investidor operar para o médio e longo prazo. Ela dá as melhores sinais de position trade. Position trade é aquele trade em que você compra hoje e aguarda 6 meses para colher o resultado. Ou seja, às vezes em um semestre você realiza lucro, às vezes em um ano, como aconteceu no ano passado, você realiza lucro, tá? Mas o position trade é a única, na minha opinião, forma de você de fato enriquecer com qualquer mercado volátil. Não só o mercado de criptomoedas, como o mercado tradicional também. Você utilizando esse tipo de média e identificando ativos bem fundamentados que tendem a ter um crescimento e uma alta, né, você consegue simplesmente com essa média, bem simples mesmo, saber o ponto onde você estará dentro ou fora do mercado. Então, quando a gente está dentro do mercado, tá, ou quando a gente compra ativos bem fundamentados, tendo uma expectativa positiva e uma boa relação risco-retorno de alta. Quando o preço atingir acima da média de 8, ou seja, quando o preço ultrapassar a média de 8,
ele aumenta a probabilidade de você pegar esticadas de alta, tá? Em alguns momentos, e não é tão simples isso, quando ele vem acima, ele faz um movimento que parece que vai ser alta infinita e depois ele recolhe e começa a fazer uma acumulação. Mas a cada 3 ou 4 tentativas em que o mercado faz isso, uma delas vai ser muito recompensadora, principalmente se tratando de Bitcoin, tá? Então, por exemplo, quem aqui entrou no mercado quando subiu acima da média de 8 aqui ou aqui, passou um calor, porque logo depois que ele deu o sinal de compra, o mercado simplesmente voltou abaixo da média. Então não é uma estratégia que, por exemplo, é tão fácil para quem é novato. Por exemplo, ó, ele saiu abaixo da média, veio acima da média, tá? Só que a média está andando de lado. Então ela está em período de acumulação. Quando a média anda de lado, né, você vai ter falsas quedas e falsas altas, né? Pode ver que o preço vai ficar trancado num triângulo simétrico. Até que chega um momento em que o preço, né, ele decide, de fato, vir acima da média de 8 e ele abre possivelmente uma oportunidade de tendência de alta. E aí você fica exposto no ativo e aí cada um vai escolher, né, se vai ficar por vários dias ou por semanas, aí é de cada investidor, né? Mas no caso, quando você tem acima da média de 8 o preço do movimento andando, você está tendo uma tendência a favor em você colher dinheiro do mercado, ou seja, você fazer dinheiro do mercado. O preço a cada dia, ele vai se afastando dessa média, muitas vezes ele vem e se aproxima dessa média, fazendo falsas altas, né? Que são as chamadas correções, tá? Mas se você consegue manter tranquilidade e ficar exposto no ativo até ele perder essa média de 8, você consegue lucros muito violentos, né? Como, por exemplo, esses lucros aqui exorbitantes que aconteceu com o Bitcoin quando ele rompeu a média de 8 para cima. Tá, então a média de 8 ela é o básico do básico de qualquer investidor bem-sucedido do mercado, seja do mercado cripto, seja do mercado tradicional. E quanto mais tempo você dá margem para o preço ficar acima dela, maior vai ser o seu lucro, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui chegou uma hora em que ele tentou ameaçar uma perda e ele fez uma barra de reversão e seguiu tendência de alta, tá? Então, ele não perdeu a média de 8. Quando ele perde, você se pergunta, ele perdeu e ficou abaixo ou ele perdeu e já voltou acima? Se ele perdeu e voltou acima, é só um toque, tá? Não perdeu, então você segue comprado. Tocou ali? Ó, tocou ali, você vende? Não. Por quê? Porque não perdeu abaixo, não se manteve abaixo. O preço continua subindo. Tocou mais uma vez nessa média. Você vende? Não. Vai indo, vai indo, vai indo. Perdeu. Agora, ó, ficou abaixo da média de 8? Sim. Agora você vende. Voltou acima, não conseguiu se afastar da média de 8, não voltou forte tendência de baixa, recusou o toque na média de 8, tendência de baixa. Tá? Então ele entra em tendência de baixa, que é onde nós estamos, né? Ainda estamos em tendência de baixa. O que acontece? Quando você pode escolher muito bem, quando você é investidor de médio e longo prazo, seguir a seguinte regra e o seguinte setup. Quando o preço estiver acima da média de 8, com a média apontando para cima, não andando de lado, tá? Mas com a média apontando para cima, e o afastamento do preço dessa média, você tem que ficar comprado você tem que ficar comprado e dormir tranquilo, e você só vai vender quando perder a média de 8 semanal. É um setup muito simples. Então você vai vender, você não vai vender a cada ameaçada de queda. Você só vai vender quando perder a média de 8 semanal, que só vai ser atualizada aos domingos às 21 horas da noite. Quando acontece a tendência de baixa, os investidores novatos, iniciantes, eu recomendo fortemente não comprar ou não ficar comprado enquanto o ativo está em tendência de baixa, porque a tendência de baixa vai fazer com que ocorra uma diluição do seu patrimônio. E você, se você não tiver cabeça fria ou não entender os fundamentos básicos, não vale a pena você sofrer
com a tendência de baixa. Porque a tendência de baixa ela se mantém até que o mercado volte a ter tendência de alta, até que o mercado reverta. Então, o setup é muito simples para quem é iniciante. Você fica vendido aqui e você só vai voltar a ficar comprado quando o preço voltar acima da média de 8 e ela começar a se afastar. E a média de 8 não andar de lado, mas sim andar para cima, com o afastamento de preços. Assim você fica exposto e comprado novamente quando está muito mais favorável o mercado a colher lucro. Porque tem momentos em que é a hora de plantar e arriscar e tem o momento da colheita. Para quem é iniciante, eu recomendo fortemente comprar sempre quando o preço está afastando a média de 8 e entrar sempre atrasado no mercado. Ou seja, você não vai pegar o início da balada, o início da festa. Você vai entrar lá pelas 1h da manhã na festa. Você não vai ser aquele primeiro cara da fila às 11 horas tentando antecipar para ver se a festa vai ser boa ou não. Você já vai esperar os teus amigos entrar na festa. Eles falam, ó, pode vir que a festa tá bombando. Tá cheio de gatinho aqui. Tá? Então você espera para entrar na balada. Você não entra na fila. Um investidor mais de longo prazo, aquele cara que acredita nos fundamentos, e você necessariamente não precisa fazer isso, porque isso é uma tortura psicológica para quem é iniciante, principalmente para quem está colocando dinheiro. Mas você pode, o cara mais avançado, ele vai tentar identificar onde supostamente são fundos e ele vai entrar na fila antes. Ele vai tentar tentar arriscar mais para tentar pegar um retorno um pouco maior do que aquele cara que entrou na balada mais tarde. Tá? Então, só que quando você faz isso, quando você compra abaixo da média de 8, você está assumindo um risco muito grande, que é o risco de você comprar aqui e o preço continuar caindo na tendência de baixo. E aí você tem que ir lá e compra mais embaixo. Aí vai lá e compra mais embaixo. É um modelo muito mais estressante para quem é ejaculador precoce, que é o cara que sofre por eu quero dinheiro rápido, eu quero dinheiro logo. E eu não recomendo para a maioria dos investidores. O que eu recomendo para a maioria dos investidores? Para os iniciantes, para o pessoal que veio da B3 ou o pessoal que não está acostumado com volatilidade. Espera essa merda vir acima da média de 8, faz o reteste, pivoseira de alta, afastamento da média de 8, você vai entrar um período bem mais tarde do que quem tentou entrar aqui ou aqui. Porque aqui, se você não tem fundamentalmente na sua cachola aquilo que você está comprando, ou você não tem certeza naquilo que você está comprando, ou você não tem fé naquilo que você está comprando, ou você não entende aquilo que você está comprando, isso é só uma tortura desnecessária. Entendeu? É uma tortura desnecessária. É mais interessante, que nem eu expliquei, você ter menos lucro, menos potencial de lucro, mas mais segurança, mais uma relação de risco de retorno mais interessante, entrar um pouco mais tarde, do que você entrar cedo e ficar sofrendo antes da coisa de fato acontecer. Tá? Porque o cara que está no longo prazo no mercado cripto, ele não se importa. Ele sabe que o Bitcoin é deflacionário, que a cada 4 anos acontece a cada recompensa de mineração do Bitcoin. Não que o Bitcoin seja deflacionário ainda, ele ainda não é. Ele vai chegar nesse ponto lá em 2030 e poucos. Ô, Jimmy, sai daí. Sai daí. Vai derrubar essa merda aqui. Sai daí. Então, o que acontece? Você tem que entender o teu perfil. O teu perfil você sofre vendo o teu dinheiro supostamente se desvalorizar, não entra antes. Sai do mercado ou fica fora do mercado até ele voltar acima da média de 8 semanal. Até o mercado estiver favorável para você poder lucrar. Acontece que antes dele trocar de tendência, ele vai fazer várias falsas tendências de alta, tá? Porque o mercado ele dificilmente faz isso daqui, ó, ele vem e já começa a voltar em tendência de alta. Dificilmente ele volta acima da média 8 já rapidamente faz isso. Ele primeiro faz falsas tentativas de alta
Ou seja, ele fica trocando de tendência de alta para tendência de alta várias vezes e a média de 8 fica circundando. E ele forma praticamente aquilo que a gente chama de triângulo simétrico, né? Então, ele faz dentro aqui geralmente da acumulação, ele fica costurando, a gente chama isso de costurar a média de 8. Ele fica costurando a média de 8. Então, às vezes, ele parece alta infinita, queda infinita, alta infinita, queda infinita, alta infinita. Até que ele começa, de fato, a fazer isso aqui com a média. A média começa, ao invés de andar de lado aqui dentro desse canal, ela faz isso aqui, ó. Acompanhado junto com o preço, obviamente. E se o preço, quanto mais afastado dessa média ele conseguir, quanto mais afastado, existe diferença. Por exemplo, o preço está aqui, a média, com pouco volume, ou o preço está com bastante volume e conseguindo se afastar bastante da média. Então, quando ele está afastando da média com bastante força, bastante volume, você vê no volume mais barras verdes grandes do que barras vermelhas aparecendo. Então, quando aparecem as barras de volume verde, elas aparecem grandes, em grande quantidade sequencial, 4, 5, 6 barras de volume consecutivos, dias consecutivos de alta, para 1 ou 2, 3 dias de queda. E as quedas, o volume de venda bem menor do que o volume de compra. Isso se reflete só no volume, você consegue perceber se está em tendência de alta ou se está em tendência de baixa. Tá? Então, quanto mais barras de volume maiores, crescentes, as barras verdes, compradoras crescentes, em maior quantidade, tendência de alta, só enxergando o volume. Você não precisa nem de indicador. Você só precisa do volume. Nem da média você precisa se você souber usar os conceitos de Wyckoff. Tá? Porque o conceito de Wyckoff é exatamente isso aí. É você usar o volume a seu favor para você interpretar. Então, por exemplo, aqui. Aqui, olha só que interessante. Ó, tirei a linha do gráfico. Você olha o volume aqui. Aqui, ó, acumulação, equilíbrio entre barras compradoras e barras vendedoras de volume de negociação. Comprados e vendidos estão na mesma proporção. Barras pequenas, pouco volume, acumulação infinita. Até que começa a partir do dia 19 de outubro, uma puta barra verde aqui, ó, de volume de compra. E aí começa a aparecer mais barras verdes do que barras vermelhas. Não sei se vocês conseguem perceber. Isso mostra o quê? Que está entrando em tendência de alta. Por quê? Porque quando aparece dias de volume comprador, o volume comprador é muito maior do que o vendedor. E naquele dia o volume comprador foi maior do que o vendedor. Então, simplesmente pelo tamanho da barra, eu consigo ver qual é a tendência do Bitcoin. Só a barra de volume você consegue ver já isso aí, tá? Aí aqui nós tivemos um super dump, ou uma queda bem grande, que foi dia 11 de janeiro. Se você for ver, então, o preço aqui em cima. Olha lá. Se você for ver o preço aqui em cima. Peraí, deixa eu marcar aqui na horizontal. Que dia foi esse? Foi uma tentativa do mercado cair. E ele fez uma venda, ó. Ele realmente fez um período bom de venda aí. Só enxergando o volume vocês conseguem enxergar isso. Acontece que logo em sequência, o volume vendedor começou a perder força e começou a retomar o volume comprador. E olha só que interessante, retoma a tendência de alta. Tá? E agora, na tendência de baixo, como é que funciona? Dá uma olhada nesse frame aqui, ó. Volume vendedor, quando ele aparece maior, muito maior do que os volumes compradores, e eles aparecem em maior quantidade. Então aparece 5 barras vermelhas consecutivas, aparece uma verde tímida. Aparece uma vermelha rompendo o dia anterior de alta. Novamente, outra barra. Mais barras vermelhas, mais volume vendedor do que comprador. Certo? Acontece que desde o dia 25, agora recentemente, 22, aliás, de junho, e no dia 25, nós tivemos a maior quantidade
de realização de prejuízo da história do Bitcoin. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu separei aqui, ó. Nós tivemos a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin. 3,45 bilhões em realização de prejuízo. E, ao mesmo tempo, começou a aparecer barras verdes maiores e começou a aparecer barras mais consecutivas verdes. O que é isso? Mercado tentando retomar a tendência de alta. Ou seja, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, dos últimos 8 dias, os boizinhos venceram 6 dias. É isso? Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os boizinhos venceram 6 dias e os ursinhos venceram apenas 3 dias. Isso está mostrando o que para mim? Que tem mais gente interessada em comprar do que vender. Por isso que isso se reflete no gráfico também, do preço. Fundo duplo, né? Tentando sair dessa zona de suporte que rejeitou a venda. Tá? Então, quando você tem isso, né? O investidor mais profissional, que está mais no longo prazo e que confia nos fundamentos do Bitcoin, ele quer assumir o risco de comprar mais barato do que a galera e se antecipar. Só que por ele assumir o risco, se o mercado desabar, às vezes ele perde toda a grana suficiente para ele comprar mais embaixo. Certo? E aí, possivelmente, o mais novatão, que está esperando ele passar a média de 8 e se afastar dela para comprar, pode ser que ele consiga ter a oportunidade, mesmo com a queda, de comprar mais barato do que o cara que estava tentando comprar aqui. Certo? Então é sempre uma faca de dois gumes. Você, muitas vezes, se arrisca a tentar antecipar o preço, ou seja, para tentar mais lucro, você oferta um risco maior de entrar antes da festa começar. E o cara que é mais conservador, ele abre mão, às vezes, de um lucro um pouco maior, mas ele também diminui o risco porque ele está entrando depois. Então, você tem que decidir, por exemplo, saber qual é o setup que você tem que criar no seu gerenciamento de risco. Se você vai participar de todas as festas, seja as underground ou as sertanejas universitárias, se você só vai na sertaneja universitária, baladinha sertaneja, se você só vai dos cracudos. Então, para isso, você precisa tanto desse gráfico quanto desse gráfico aqui. Tá? Por que acontece? Esse gráfico aqui, ele é o gráfico da dominância do Bitcoin. Quando ele está em alta, ou seja, quando ele está subindo, quando a dominância do Bitcoin está subindo, você não pode ficar exposto em altcoins. Simples assim. Por quê? Porque o Bitcoin arregaça em valorização frente às altcoins. Então, quando o preço está acima, ou a dominância está acima da média de 8, nós estamos num ponto favorável do Bitcoin ganhar valor frente às altcoins. E aí você precisa se tornar um Bitcoiner maximalista. Tá? Agora, quando ele cai, ele perde abaixo da média de 8 a dominância, você pode ir lá para os cracudos, tentar encontrar algumas shitcoins que podem supostamente ganhar valor frente ao Bitcoin e você aumentar os seus Bitcoins. E o jogo é exatamente esse. Você se torna Bitcoin maximalista algumas vezes e outras vezes você se transforma num shitcoiner maximalista, né? Que você começa a focar em projetos bosta, mas que estão se valorizando frente ao Bitcoin. Então, toda essa dinâmica que aparece no gráfico convencional do Bitcoin do preço, você também pode utilizar para identificar a dominância. Meus amigos, nas últimas semanas, vocês podem ver meus cafés do Bitcoin antigo. Uma das coisas que eu mais acho interessante quando nós temos altcoin season, com base naquilo que eu já vi, é quando a dominância do Bitcoin tenta voltar acima da média 8, lembra que ele vai causar falsas altas também? Na dominância é a mesma coisa.
Vocês estão vendo que a dominância ela está conseguindo se afastar dessa média aqui? Não. Ela está junto, próximo da média. Quando a altcoin season começa, nós temos um afastamento da dominância, caindo a dominância do Bitcoin frente às altcoins, e um afastamento da média de 8. Então, isso aqui é o ideal para você apostar nas altcoins ou shitcoins, tá? Quando ela está próxima, o mercado está indeciso. E quando ele volta acima, o Bitcoin ganha valor frente às altcoins. Então, quando o gráfico faz isso aqui, você tem que esquecer as altcoins. Esquecer. Eu já estou há um mês aqui falando sobre acreditar nesse price action aqui, porque eu já vi isso aqui acontecer em 2017, no meio do ciclo de alta. O Bitcoin ele faz uma tendência de altcoin season, ou seja, as altcoins ganham valor sobre o Bitcoin. Ficam muito mais interessantes investir em altcoin do que Bitcoin nesse momento, e aí reflete Ethereum, Cardano, SNX, OneInt e a porra toda, BNB, qualquer bosta sobe mais do que o Bitcoin, tá? E aí, quando ele tenta retomar, ele vai fazer uma falsa alta, né? Falso normalidade de que o Bitcoin vai voltar a valer mais que as altcoins. Porém, na minha concepção, e eu já vi isso acontecer, ele inicia daí a segunda altcoin season, que é a fase final da altcoin season, tá? Eu acredito até, inclusive, que vai fazer isso aí, mas ainda está muito cedo porque ele ainda está dentro da média de 8, ou seja, ainda está impossível de saber se a dominância do Bitcoin, se o Bitcoin vai ganhar valor frente às altcoins ou não. Se a dominância começar a se afastar da média de 8, aí sim é mais interessante ficar somente em Bitcoin. Agora, se ele voltar para baixo, como eu acredito que ele vai fazer, eu acredito que a queda do Bitcoin, como conhecemos agora recentemente, está terminando, na minha opinião. Isso é só um achismo, tá, pessoal? Eu não tenho uma bola de cristal para prever isso, mas eu acredito que ele vai fazer agora a segunda pernada de baixa aqui, como aconteceu exatamente nas altcoin seasons anteriores de 2017, onde eu vi algumas altcoins subir e ter valorização de 40.000% em apenas 30 dias. Então, o que acontece? Ele vem, faz uma falsa alta e cai novamente. Altcoin season continua. Vem, faz uma falsa alta e inicia a segunda temporada das altcoins, da altcoin season, tá? É o mesmo que eu acredito que vai acontecer agora. Eu acredito que ele vai, por algum momento, subir a dominância. Bitcoin acumulando, geralmente as altcoins ganham valor frente ao Bitcoin, principalmente se ele estiver acumulando em alta, ou seja, ele voltar a ter tendência de alta com a acumulação. E aí ele fica muito lento, mas aí o mercado tá ensandecido. Eu quero investir em Bitcoin, eu quero investir na minha shitcoin, caralho. Cadê minha Shiba? Traga minha Shiba! Shiba Inu. Shiba Inu. Tá? E aí o cara fica criando altcoin, e aí vira os Telegram, DeFi insalubre, a porra toda, fica juntando aquele cheiro de merda no Telegram, fica aquele fedor assim de bosta. Tu pega o Telegram assim, dá uma cheirada no Telegram, aí dá aquele cheiro de bosta, de piramideiro, de rinodeio, caralho a quatro. Começa o mercado a ficar assim, e geralmente esse é o último ponto, né, de começar um inverno cripto. E aí sim, volta a dominância do Bitcoin subir, de forma satânica, né, porque o Bitcoin começa a cair sem parar, porém, as altcoins derretem numa velocidade muito mais forte que o Bitcoin, e aí a dominância do Bitcoin volta a subir novamente. Tá? Então você precisa dominar esses dois gráficos, principalmente para ganhar sempre no longo prazo.